coração da igreja quero me consagrar. No coração da igreja quero ser o amor. No coração da igreja. Olá pessoal, tudo bem? Como vai? Quero dizer para vocês que hoje, no nosso estudo do catecismo, eu estou de férias, então estou em Minas, estou gravando na casa do meu irmão. Mostrar para vocês a Dida, esposa do meu irmão, que ganharam a camiseta lá no nosso sorteio. Dá um oi aí, Dida. Oi, gente, boa noite, tudo bem? A paz para vocês. Isso, essa é a Dida, Deus dela, né? A gente chama de Dida, a camiseta. Só para conferir que eu entreguei a camiseta certinho, tá bom? Obrigado, gente. Deus abençoe. Amém. Tudo bem, gente. Então, vamos continuar nosso encontro, né? Hoje, como eu disse para vocês, é uma gravação, né? Vamos começar então a nossa oração, né? Nós estamos no 47º encontro, né, do estudo do catecismo. Hoje, peguei a Sagrada Família, está aqui para nos proteger, né? Da minha cunhada, trouxe ela para cá, para a mesa aqui. Então, comecemos rezando, né? Como sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações encheis de amor. Nossa fraqueza encorajai, com a força eterna e protetora. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer. Que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tudo bem, amados irmãos? Então, estou tirando um tempinho aqui das minhas férias para poder fazer o estudo, para a gente não parar, né? Então, vamos iniciar um novo tema, né? Dentro ainda desse artigo, lembrando, né? O catecismo dividido, o creio, né? Aliás, o credo nosso é dividido em 3 partes, né? De acordo com a Santíssima, sempre fazendo referência à Santíssima Trindade, ao Pai, o Filho, que é esse trecho mais longo que a gente viu, e agora a gente começou falando sobre o Espírito Santo, né? Creio no Espírito Santo. Fizemos esse pequeno estudo, acho que de 3 encontros, se eu não me engano, né? Sobre pneumatologia, né? Estudo do Espírito Santo. E agora entramos na eclesiologia, que está intimamente ligado tanto no credo como na vida, né? A igreja está unida ao Espírito Santo. O Espírito Santo é a alma da igreja, né? Ela existe porque o Espírito Santo a mantém. Então, o artigo 9 aqui do credo e do catecismo: creio na Santa Igreja Católica, tá bom? Então, vamos entender um pouquinho isso aqui. Vamos ler. Sendo Cristo a luz dos povos, este sacrossanto sínodo, congregado no Espírito Santo, deseja ardentemente anunciar o Evangelho a toda criatura e iluminar todos os homens com a claridade de Cristo que resplandece na face da terra. Aqui a gente entende a igreja como os padres da igreja, né, fala do mistério da lua, comparando a igreja a Cristo, né, a relação da igreja com a Cristo. Por quê? A lua que ilumina a terra à noite, a gente sabe, né, que a lua não tem luz própria. A luz da lua vem do sol, que bate nela e ela reflete na terra. Assim é o mistério da igreja, né? É o mistério de Cristo refletido na igreja para iluminar a humanidade, iluminar o caminho dos homens, né? Essa é a natureza, né, da igreja. A igreja, que luz é essa? É a luz de Cristo. Por isso que a igreja existe para iluminar o mundo
com a luz de Cristo. Isso é importante já a gente entender, porque então a igreja não existe para ela mesma, mas para Cristo. Isso quer dizer, se a igreja deixar de refletir Cristo, ela perdeu a sua essência. Então, já diz, né, já nessa introdução, a gente pode entender que a igreja, então, não é só uma instituição qualquer. Ela precisa refletir Cristo. Como? Através da missão, da evangelização. É isso que está dizendo, né? Muito bem. Aqui no número 749 vai dizer assim: o artigo sobre a igreja depende também inteiramente do artigo sobre o Espírito que o precede, viu? Falei que estava tudo ligado, unido ao Espírito, né? Com efeito, após termos mostrado que o Espírito Santo é a fonte e o doador de toda a santidade, confessamos agora que foi ele quem dotou a igreja de santidade. Segundo a expressão dos padres, a igreja é o lugar onde floresce o Espírito, né? Expressão dos padres da igreja. Então, isso é importante, né? Essa unidade do Espírito Santo da igreja, né? É o Espírito Santo que mantém viva a igreja, porque ele é a alma da igreja. Crer na igreja, crer que a igreja é santa e católica e que ela é una e apostólica, como acrescenta o símbolo niceno-constantinopolitano, é inseparável da fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? Que é a natureza da igreja, né? No símbolo dos apóstolos, fazemos profissão de crer em uma igreja santa e não na igreja. Olha só, é bom a gente entender isso aqui, ó. Cremos, né? Fazemos a profissão de crer em uma igreja santa e não na igreja, para não confundir Deus com suas obras e para atribuir claramente à bondade de Deus todos os dons que ele pôs em sua igreja. Então, crer na igreja santa, não só na igreja em si, santa porque vem de Deus, né? É a santidade de Deus, porque é Deus que criou a igreja, né? Do coração dele, assim por dizer, né? Crer em uma igreja santa e não na igreja. Isso é importante. Acho que ficou entendido isso, mas só repetir aqui algumas coisinhas, né? Então, nós falamos do mistério da lua, a luz, a santidade da igreja não vem dela mesma, mas vem de Cristo, vem de Deus mesmo, né? Eu creio em Deus através da igreja. A igreja é objeto de fé. Quer dizer que se eu não creio também na igreja, eu não sou católico. É através dela que recebemos a maior parte das coisas que vem de Cristo, né? Dispensadas por Cristo. É através da igreja visível que recebemos os sacramentos, né? Os 7 sacramentos. As Sagradas Escrituras, por exemplo, sem a igreja não existiria as Sagradas Escrituras. Já falamos sobre isso quando falamos sobre o tripé da igreja, né? O tripé da nossa fé. É através da igreja que recebemos a vida da graça, né? A santidade, né? De Deus, e assim por diante. Então, vamos tentar entender então agora mais um pouquinho sobre a igreja, o parágrafo 1. A igreja no desígnio de Deus, né? O número agora é 751. As denominações e as imagens da igreja. É importante para a gente entender isso aqui. A igreja, essa palavra igreja quer dizer eclesia, que quer dizer assembleia. Eclesia em grego, em hebraico, kahal, né? Kahal Yahvé, né? Assembleia de Deus. Quer dizer, Assembleia de Deus, um povo reunido, uma assembleia litúrgica. É isso que diz aqui esse número 751. Vamos ler, né? A palavra igreja, eclésia, do grego kalion, chamar-se fora, chamar fora, significa convocação. Então, é uma assembleia, uma reunião. Então, olha só quão importante é isso. Essa eclésia, essa kahal Yahvé, né? Kahal, é uma assembleia convocada. Ou seja, é um chamado, pessoas chamadas, né? Então,
crer em uma igreja santa, né? Isso que é importante. Voltando aqui no número 751. Significa convocação. Designa a assembleia do povo, geralmente de caráter religioso. Lembrar o povo chamado lá no Monte Sinai, a Assembleia de Deus, assim por diante. Israel recebeu a lei e foi constituído por Deus como seu povo santo. Ao se denominar igreja, a primeira comunidade dos que acreditavam em Cristo e reconhece herdeira dessa assembleia. Se reconhece herdeira dessa assembleia. Nela, Deus convoca seu povo de todos os confins da terra. O termo Kyriaká, do qual deriva Kurs em inglês, né? Kirk, eu não sei, é alemão, né? Então não sei como se pronuncia. Significa a que pertence ao Senhor, a assembleia que pertence ao Senhor. Então essa assembleia de Deus, a gente chamaria de assembleia eucarística. A igreja pertence ao Senhor. Igreja é uma assembleia convocada por Deus e que pertence ao Senhor. Então não existe isso, a igreja é nossa, a igreja é do povo. A igreja é de Deus. Eu pertenço a Deus. Isso é importante a gente entender. Assembleia eucarística. Na linguagem cristã, a palavra igreja designa a assembleia litúrgica, mas também a comunidade local, ou toda a comunidade universal dos crentes. Resumindo, a Assembleia Eucarística, né, em torno da Eucaristia. Pois vamos ver aqui agora, no número 753, os símbolos da igreja, né, símbolos da igreja. Do número 753 a 757. Os vários nomes da igreja, né? Podemos dizer, ela é corpo de Cristo, é redil do Senhor, no sentido de que é rebanho, é lavoura, né? Porque Deus trabalha, né? Chamada também de construção, por isso o sentido de construir a igreja, assim por diante, né? É chamada de família, templo e esposa. Tudo isso são os símbolos da igreja, que o catecismo cita. Depois você pode ler, que está muito claro aqui, né? Só vou citar, né, aqui nesses números. Então, corpo de Cristo, redil, lavoura, construção, família, templo e esposa. Esses são símbolos da igreja. Já no número 758 vai falar da origem, fundação e missão da igreja. Da onde que vem a igreja? Porque as pessoas acham que muita gente, isso é importante a gente entender, né? Que a gente vai perceber aqui que é um projeto, a igreja, né, sua fundação é um projeto nascido do coração do Pai, desde toda a eternidade. Como assim? A igreja foi os homens que a inventaram. Não é bem assim, a gente vai perceber aqui. Vamos lá no número já 759. O título é justamente este: um projeto nascido do coração do Pai. E aqui é uma citação resumida da Lumen Gentium, Concílio Vaticano II. Então a igreja, amados irmãos, não foi uma invenção, quanto muitos teólogos e teólogos protestantes querem dizer que é uma invenção dos homens, né? Os apóstolos que inventaram. Não, vamos entender isso. O Pai eterno, por livre e misterioso desígnio de sua sabedoria e bondade, criou todo o universo. Decidiu elevar os homens à comunhão da vida divina, a qual chama todos os homens em seu Filho. Todos os que creem em Cristo, o Pai quis chamá-los a formarem a Santa Igreja. Esta família de Deus se constitui e se realiza gradualmente ao longo das etapas da história humana, segundo a disposição do Pai. Então o catecismo está dizendo que é um projeto do Pai, desde toda a eternidade, né? Então o número 760 fala aqui agora, citando o pastor de Hermas, que é um escrito lá do primeiro e segundo século. A igreja prefigurada desde a origem do mundo.
Olha que coisa. Deus pensou na igreja, vamos dizer assim, e por isso fez o mundo. A igreja é a vida de Deus na vida de suas criaturas. Foi por causa da igreja, pensando na igreja, que Deus fez o mundo. É mais ou menos isso, né? Estou resumindo, vamos ler aqui. O mundo, olha só o que vai dizer o pastor Diégonas. O mundo foi criado em vista da igreja. Está vendo? Diziam os cristãos dos primeiros tempos. Deus criou o mundo em vista da comunhão com sua vida divina. Comunhão esta que se realiza pela convocação. Olha, convocação, palavra importante para definir a igreja. A igreja é uma convocação. Pessoas chamadas, convocadas. Uma convocação dos homens em Cristo. E esta convocação é a igreja. Viu só? Esta convocação é a igreja. Percebe que não existe igreja, então, se não tem esse chamado, essa convocação de Deus, porque vem de Deus. Não é uma reunião de um clubinho. Não é isso que é a igreja. É um amontoado de gente que vive brigando para lá e para cá. Não. A igreja, o sentido dela é convocar. Convocar e enviada, né, a missão. A igreja é a finalidade de todas as coisas. As próprias vicissitudes dolorosas, como a queda dos anjos e o pecado do homem, só foram permitidas por Deus como ocasião e meio para desdobrar toda a força de seu braço, toda a medida de amor que ele queria dar ao mundo. Que coisa maravilhosa, né? Então, a igreja é uma realidade muito maior do que um bando, né, de um grupinho, um bando de gente, um grupinho de gente que vive brigando, cometendo pecados por aí. É muito mais que isso, gente. Clemente de Alexandria, eu vou ler porque sempre é importante esses textos antigos, né? Deus fez o mundo para a igreja, diz Clemente de Alexandria. Então, vou ler o que ele escreveu aqui. Está aqui no Catecismo, né? No número 760. Assim como a vontade de Deus é um ato e se chama mundo, assim também sua intenção é a salvação dos homens e se chama igreja. Número 761. Igreja como reação de Deus ao caos do pecado. A igreja preparada na antiga aliança. O congressamento do povo de Deus começa no instante em que o pecado destrói a comunhão dos homens com Deus e a dos homens entre si. A convocação da igreja é, por assim dizer, a reação de Deus ao caos provocado pelo pecado. Que coisa maravilhosa, né? Por causa do pecado existe a igreja, porque é através da igreja que recebemos os sacramentos, o batismo, que nos salva do pecado, né? Comunhão que nos alimenta, que nos aproxima de Cristo cada vez mais, todos os sacramentos, assim por diante, né? A preparação longínqua da reunião do povo de Deus começa com a vocação de Abraão, a quem Deus promete que será o pai de um grande povo. A preparação imediata tem início com a eleição de Israel como povo de Deus. Por sua eleição, Israel deve ser o sinal do congraçamento futuro de todas as nações. No entanto, já os profetas acusam Israel de ter rompido a aliança e de se ter comportado como prostituta. Anuncia uma nova e eterna aliança. Esta aliança nova, Cristo a instituir, que é a igreja, né? Então a igreja é a continuação do povo de Deus. Aí vem então a instituição da igreja por Cristo, número 763. Cabe ao Filho realizar na plenitude dos tempos o plano de salvação de seu Pai. Este é o motivo da sua missão. O Senhor Jesus iniciou sua igreja pregando a boa nova, isto é, o advento do reino de Deus prometido nas criaturas. Havia séculos, né? Prometido há séculos. Para cumprir a vontade do Pai, Cristo inaugurou o reino dos céus na terra. A igreja é o reino de Cristo, já misteriosamente presente neste mundo. Que coisa linda.
Pois tem aqui, vai falar sobre o chefe da igreja, né? Números 7:65, Pedro fala da instituição dos 12 e de Pedro como chefe, né? Como assim? Para dizer, por que Jesus escolheu 12 e não 13 ou mais ou menos? Porque lembra as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, de Israel, né? Jesus quis, né? Instituir um chefe entre eles, que foi Pedro. Como assim Jesus não fundou a igreja então? Fundou, né? A igreja é a continuação do povo de Deus, é o povo de Deus reformado, isso que é a igreja. Então, número 766, a igreja nasceu primeiro do dom total de Cristo para a nossa salvação, antecipado na instituição da Eucaristia e realizado na cruz. É da cruz, lá da Berta de Jesus, que nasce a igreja. Número 7. Vocês estão vendo que eu estou meio correndo aqui, gente, porque é só fazer uma leitura isso aqui, sabe? Eu estou destacando os pontos mais importantes, mas é isso, vocês precisam ler, né? Importante, todo mundo sabe ler, então leia e vocês vão entender isso, né? Lembrando, né, gente, que aqui a motivação é ler o catecismo, né? É ler o catecismo da igreja, né? Não adianta eu ficar falando aqui e vocês não lerem, tem que ler. Eu estou dando alguns pitacos aqui, às vezes ajuda, às vezes atrapalha, né? Mas é isso, né? Então, a igreja instituída por Cristo descreve como Jesus constituiu a igreja, como foi preparada lá atrás através dos 12 filhos de Jacó, ou 12 tribos. Jesus, para reunir o povo escatológico, reúne os 12 apóstolos. E não reúne os 12, e ao reunir os 12, institui um chefe, Pedro. Os 12 são então o novo povo de Deus, né? A igreja como disse ali, é a reformação, renovação do povo de Deus do Antigo Testamento. No número 767, que diz ali, a igreja manifestada pelo Espírito Santo. O dom do Espírito Santo derramado em Pentecostes, né, constitui a igreja. Então, por isso a igreja é intimamente unida ao Espírito Santo. Diz aqui, catecismo. Terminada a obra que o Pai havia confiado ao Filho para realizar na terra, foi enviado o Espírito Santo no dia de Pentecostes para santificar a igreja permanentemente. Foi então que a igreja se manifestou publicamente diante da multidão e começou a difusão do Evangelho com a pregação, né? Então ali nasce a igreja para levar, para difundir o Evangelho, né? Então em todas as nações, né? Isso é importante a gente entender, né? Todas as nações. Muito bem, e aqui no número 769, a igreja realizada, vamos dizer assim, né? A igreja consumada na glória. Vamos ler. A igreja só terá sua consumação na glória celeste quando, do retorno glorioso de Cristo até aquele dia, a igreja avança em sua peregrinação por meio das perseguições do mundo e das consolações de Deus, né? Isso citando aqui Santo Agostinho, né? A igreja não é somente uma realidade, então, terrestre, mas é uma realidade visível e também invisível. É também uma realidade celeste, né, invisível. Que tem um problema com os protestantes, porque nossos irmãos evangélicos, porque desde Lutero não acreditava na igreja, na existência da igreja visível. Ele achava a igreja tinha o conceito de igreja só invisível, que é uma realidade assim aérea, né? E por isso que eles não acreditam na igreja, né? Então acreditam em Cristo, mas não acreditam na igreja. Está entendendo o tanto que é importante isso? Mas como assim? A igreja, nós entendemos, é o corpo de Cristo. Então, esse corpo tem mãe, que foi gerado, né, numa mãe e continua sendo gerado. E é uma realidade, né, visível, porém invisível também. Por isso que fala, na consumação, na glória, se realizará completamente. Nesses minutos aqui, que falta só tentar aqui falar para vocês o mistério da igreja. Então, basicamente, antes queria dizer para vocês um livro importante da cidade de Santo Agostinho, Cidade de Deus, né?
ele diz assim: quando o retorno glorioso de Cristo, até aquele dia a igreja avança em sua peregrinação por meio de perseguições do mundo e das consolações de Deus, né? Então, isso é importante. Pensar a igreja é também pensar uma multidão que nos precede antes e que estão em Deus e que indicam o caminho, que são os santos, né? Isso é maravilhoso, você pensar hoje o que você faz aqui dentro da igreja. Muitos grandes e gigantes que vieram antes fizeram também. Então, para falar aqui rapidinho desse número 771, a igreja é ao mesmo tempo visível e espiritual. O mediador único, Cristo, constitui e incessantemente sustenta aqui na terra sua santa igreja, comunidade de fé, esperança e caridade, como um todo visível, difunde a verdade e a graça a todos. A igreja é ao mesmo tempo sociedade provida de órgãos hierárquicos e corpo místico de Cristo. É assembleia visível e comunidade espiritual, ou seja, visível e invisível. Igreja terrestre e igreja celeste. E assim por diante. E aqui uma citação de São Bernardo, que é importante, né? No número ainda, no final do número 771. Ó humildade, ó sublimidade, tabernáculo de sedar e santuário de Deus. É esse contraste que é a natureza da igreja, né? Que São Bernardo vai colocando, olha só, ó humildade, ó sublimidade, né? É humilde e é sublime ao mesmo tempo. Tabernáculo de sedar e santuário de Deus, morada terrestre e palácio celeste, casa de barro e sala régio, corpo de morte e templo de luz, desprezo para os soberbos e esposa de Cristo. És morena, és formosa, ó filha de Jerusalém, ainda que desfigurada pelo labor e pela dor do longo exílio, a beleza celeste te enfeita, né? O que faz a igreja bela é sua união com Cristo. A igreja, mistério da união dos homens com Deus, e os homens com Deus. Porque a igreja é continuação da encarnação de Cristo. Esse mistério da união aqui é mistério de união com todos os santos, mas é união porque a igreja é a encarnação de Cristo. O corpo de Cristo é a continuação da encarnação de Cristo, né? Ela é mistério de salvação, né, pelos séculos. Olha só o número, Sacramento Universal de Salvação, né? Esse é o número 774. Então vocês podem ler essa parte aqui, né? Vou só ler o finalzinho aqui do número 775. Como sacramento, a igreja é instrumento de Cristo. Nas mãos dele, ela é o instrumento da redenção de todos os homens. O sacramento universal da salvação, pela qual Cristo manifesta o seu amor, manifesta e atualiza o amor de Deus pelos homens. Ela, a igreja, é o projeto visível do amor de Deus pela humanidade, que quer que o gênero inteiro humano constitua o único povo de Deus e congregue no único corpo de Cristo, seja construído o único templo do Espírito Santo. E assim terminamos o nosso encontro de hoje, tá bom, amados irmãos? Muito obrigado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Santíssima, da Sagrada Família, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você.